Conflitos internacionais. As relações entre os Estados se intensificaram e ficaram mais complexas. As crises políticas e os conflitos internacionais sofreram profundas transformações a partir de meados do século XX. Novos polos de atrito passaram a exigir formas originais de tratamento por parte da comunidade internacional. Oriente Médio, África subsaariana, Índia, Afeganistão, Colômbia, Timor, as questões irlandesas e basca, entre outros, são exemplos da nova configuração mundial. Tal complexidade produziu novas maneiras de se estudar as relações entre os Estados, seja pela esfera mundial ou pelos conjuntos geopolíticos. Na esfera mundial, existe a tendência de se analisar as ligações ou associações dos diversos países com as grandes potências, isto é, através de zonas de influência dos Estados Unidos, Europa Ocidental, Rússia e Japão. Na esfera geopolítica, os estudos giram em torno de blocos que reúnem um certo número de nações com características comuns. Ásia, um continente explosivo. No continente asiático, os nacionalismos exacerbados, os embates entre diferentes etnias e as influências religiosas estão entre os fatores que desencadeiam ondas de intolerância e massacres sociais, como no conjunto Afeganistão, Timor-Leste, Paquistão e Oriente Médio. Afeganistão. O Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo. Calcula-se que cerca de 1/3 da população afegã já deixou o país, abalado não só por guerras e conflitos internos, que arruinaram sua infraestrutura econômica, mas também por desastres naturais, como terremotos e secas. O Afeganistão tem sido disputado por vários povos ao longo da história. Integrante do Império Persa, século VI a.C., a região foi subjugada por Alexandre, o Grande, no século IV, passando a fazer parte do universo helenista. Os atentados de 11 de setembro de 2001. United States under attack. Estados Unidos sob ataque. Essa foi a manchete em toda a imprensa norte-americana no dia 11 de setembro de 2001, logo após as torres gêmeas do complexo do World Trade Center em Nova York serem atacadas por aviões comerciais da American Airlines e United Airlines. Mas a ousadia não pararia aí. Concomitantemente ao atentado às torres gêmeas, o terceiro avião chocou-se contra o Pentágono em Washington, cerca de 3 quilômetros da Casa Branca. E o quarto avião caiu perto da cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia. Graças à transmissão ao vivo pela televisão, o mundo pôde ver o país mais poderoso do planeta ser atacado. Mas por quem e por quê? A resposta do governo Bush foi imediata. Osama Bin Laden, terrorista representante do fundamentalismo saudita. Enquanto nos Estados Unidos a população se refazia do choque do maior e mais usado ataque terrorista da história norte-americana, o governo Bush iniciava uma ofensiva contra o Afeganistão. Palestina. A disputa pela região palestina entre israelenses e palestinos tem suas raízes na antiguidade. Os primeiros grupos de pastores, agricultores e pescadores chegaram à região por volta de 3.500 anos antes de Cristo. No século XIX, surgiu na Europa um movimento que ficou conhecido como sionismo, um movimento político e religioso que visava o restabelecimento na Palestina de um Estado judaico. Em 1903, o governo britânico ofereceu 15.500 km² de terra, em Uganda, para assentamento, mas os sionistas recusaram. Depois da Primeira Guerra Mundial, os países europeus interessados no petróleo e na posição estratégica da região passaram a dominar a área. Em 1918, a Inglaterra ficou responsável pela Palestina. Um ano antes, o ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Lord Attu-Balfour, apoiou a fundação de um lar nacional para os judeus na Palestina. Mas, ao mesmo tempo, os ingleses haviam prometido a independência aos árabes em troca de apoio para ajudar a expulsar os turcos da região. A Revolução Xiita no Irã. A moderna história do Irã começou em 1921, com um golpe militar liderado por Reza Khan contra o governo da dinastia Qajar. Em 1925, Reza Khan foi proclamado Shah da Pérsia e adotou o nome de Shah Reza Pahlavi. O radicalismo xiita do Irã alertou o presidente do Iraque, Saddam Hussein, seguidor da seita sunita. Em setembro de 1980, aproveitando-se da fragilidade política do Irã, Hussein declarou guerra aos iranianos. Seu objetivo era conquistar os territórios petrolíferos iranianos, alcançar a chefia moral do mundo árabe e debilitar a influência xiita no Iraque e nos demais países do Oriente Médio. No entanto, a população iraniana se uniu contra os iraquianos, retomou as posições ocupadas e invadiu o Iraque em 1982. Índia e Paquistão. A guerra pela Caxemira. A disputa pela região da Caxemira entre Índia e Paquistão vem ocorrendo desde a independência do subcontinente indiano do domínio britânico. Entre 1947 e 1948, ocorreram os primeiros conflitos que envolveram toda a Caxemira,
O resultado foi a divisão, liderada pela ONU em 1949, de uma parte da Caxemira para a Índia, Jammu e Caxemira, e outra parte para o Paquistão, Azad e Caxemira. África. Estudos de caso. Grande parte do continente africano serviu e serve de cenário a profundos conflitos sociais, econômicos, políticos e éticos. Os problemas que atingem a maioria dos países africanos são reflexos da herança colonial, que desequilibra as economias locais e gera conflitos entre grupos sociais e políticos.